Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Eric, do Center. Meu nome é Bernardo Zoski e a gente é do Pod Papo e hoje a gente vai falar sobre comportamento em jogos. A gente está com o Dr. James e o professor Reinaldo. Que por sinal são pai e filho. Nada melhor do que isso. E obrigado, doutor, na sequência aí de dois podcasts, onde nós estamos trabalhando essa questão de comportamento em vários âmbitos, e agora a questão dos jogos, que a gente acabou abordando um pouquinho lá no outro também, né? A questão da influência em relação à questão da violência, a normalização, né? da violência como um fator importante. E hoje nós vamos trabalhar um pouquinho mais agora voltado para os games aí, né? Um papo nesse sentido. Perfeito. E aí, Bernardo, manda a primeira pergunta. Cara, a primeira pergunta, assim, como é que foi a trajetória profissional, assim, apresenta um pouco. Bom, eu sou de Blumenau e me formei em medicina na FURB em 1998. Em 99, já na sequência, eu fui para Curitiba fazer a residência médica. Ao longo da residência eu já fui contratado pelo serviço onde eu fazia a residência e a partir daí fui criando vários vínculos dentro dessa instituição, que era um hospital psiquiátrico de médio porte e, enfim, construí toda a minha carreira com base nessa instituição e logo no início o Dr. Hélio Rotenberg, que era o meu grande mestre, o dono do hospital, me deu a coordenação do ambulatório de SUS e aí eu acabei construindo uma carreira de ambulatório, né? E após o fechamento do hospital eu construí a minha clínica, né? E hoje a gente trabalha com atendimento de psicologia e psiquiatria já há 99, 2001, há mais de 20 anos em Curitiba, né? Dentro desse atendimento em saúde mental. Bastante coisa, hein? Já lidou com muita coisa, né? E aí a primeira pergunta do tema. Cara, assuntos atuais, né? A gente tá num ano muito tecnológico. Como os jogos influenciam o comportamento em curto e longo prazo? Bom, eu acho que é importante eu acho que vocês estão querendo colocar uma temática de jogos digitais, isso? Digitais. Porque assim, os jogos, eles são uma ferramenta importante na construção do desenvolvimento, né? Na construção da personalidade. A gente está falando de personalidade, né? Mas os jogos, eles fazem parte da construção da psique humana, né? As crianças brincam, as crianças jogam, né? E isso é muito importante. Sim. Né? Na época das cavernas. Das cavernas, né? E, obviamente, com o desenvolvimento da sociedade, né? As crianças das cavernas brincavam com o mato, com galhos, e depois veio a bola, depois vieram os jogos de tabuleiro, agora a gente está na época dos jogos digitais. Então, a primeira coisa é a gente entender que os jogos têm benefícios para o desenvolvimento cerebral e comportamental, né? E a curto, longo prazo, como é que a gente divide isso, né? Acho que a gente pode pensar a curto prazo mais benefícios, né? No desenvolvimento da cognição, do foco, da atenção, da concentração. Como um lazer, né? Como um lazer, como uma fonte. Você teve uma aula, um dia super estressante no colégio, com demandas e tudo mais. Você chega em casa, fica ali 40 minutinhos no videogame, você vai se distrair, vai ajudar você no foco, na concentração, no desenvolvimento de estratégias, de criatividade, de planejamento, né? Para alcançar tais objetivos. Então, no curto prazo, acho que a gente tem benefícios. No longo prazo, né, se a gente pensar em longo prazo e um crescimento desse processo em termos de tempo de exposição e tudo mais, a gente pode vir, com o passar dos anos, a ter alguns benefícios, né? Umas alterações de humor, uma tendência ao isolamento social, né? Uma desconexão do mundo real e toda uma migração para um mundo virtual, que eu acho que é um dos grandes riscos que a gente vive hoje em dia.
E até podendo chegar à dependência, né? Que eu acho que é o principal problema que a gente construiria ao longo né? Dentro da questão de longo prazo, né? O desenvolvimento da dependência. Ninguém desenvolve uma dependência em curto prazo, né? A dependência é uma construção, né? A partir de uma série de sequências, né? De que, quem sabe, ao longo do processo a gente vai falar, né? De uma sequência de fenômenos psíquicos que vão sendo construídos ao longo do tempo. Os jogos, é uma questão de, mesmo sendo digital, antes de ter o jogo online, ele tinha uma função de integração, porque tu tinha um jogo, não tinha online, então o que acontecia? Juntava a galera toda, ia na casa de alguém lá de futebol, fazia lá o chaveamento, aí tu ia um 8, 10, ficava o dia todo, você ficava o dia todo, mas ficava o dia todo jogando entre, Com a galera, né? né? Com a galera, né? Futebol, fazia o chaveamento, igual se tipo, né? Tinha os jogos aí da Copa do Mundo, aquela coisa toda, ou mesmo outros jogos, era sempre, nunca era você sozinho. Sim. Né? Eu acho que a questão mais hoje é que você joga da sua casa e o outro joga da outra casa, o outro joga do outro lado do mundo. E, ou seja, também, os jogos também tomaram outras proporções. Sem né? dúvida, sem dúvida. E como a gente falou antes, né? A questão do isolamento social, né? E toda essa migração para o mundo virtual. Né? Esquecendo das relações humanas mais reais, né? Lógico que a gente tem que se adaptar a esse movimento da sociedade, entender a tecnologia como um todo, né? E até os ganhos dos relacionamentos virtuais, de uma certa forma, né? Até um certo ponto, né? Os jogos entram nessa categoria também, né? Mas obviamente, né? Pegando um pouco carona no nosso tema anterior, né, a gente tem que avaliar a vulnerabilidade individual, Claro. Né, pessoas que têm uma predisposição maior a mergulhar de cabeça em problemas, né, em problemas a partir de jogos, né, enfim, né, a questão dos limites também foi falado, né, como você pode manusear isso na sua vida, né, a variação de estímulos que você tem, né. Bom, eu jogo 1 hora de videogame por dia, mas eu também pratico um esporte, eu aprendo um instrumento musical, eu faço uma aula de língua. Então tem várias variáveis que a gente não pode esquecer dentro desse contexto. Perfeito, né? Acho que é a questão mais isso, né? Você Saber dividir as coisas. saber dividir as coisas, né? Acho que a questão hoje dos jogos... Primeiro que assim, nossos jogos também não tinha a questão do comprar, né? Comprar Sim. coisa, né? Você tinha Sim. Era Comprava o jogo e comprava era o jogo, tudo, e né? é um jogo fechado, né? É um jogo fechado. O CS veio. O CS deve ter aí, deve ter seus quase 30 anos. O CS é antigão. Por aí, o CS por é aí. antigão. Que aí também era uma questão, Zó. Qual que era a questão ali? Né? Tinha as Lan House. Sim. Aí tu ia jogar pra Lan House, que tinha toda aquela galera que normalmente estava vinculada a galera dos quadrinhos ali, era tudo ao mesmo mundo nerd, entre aspas, ali, né? O cara que jogava, era o cara que... Eu gosto muito de tabuleiro, né? Eu gosto de RPG do tabuleiro, eu gosto de outras questões. Então, você tinha a galera, mesmo assim, aí, pô, tava jogando uma partida de CS, parava e ficava a galera trocando ideia, pô, não sei o quê. Mas você comprava ali 2 horas. Isso, né? isso. E hoje em dia dentro da sua casa... Você vira... Vira noite. Que não tem limite, né? Não tem um limite. Né? não tem um limite. E também Como você falou, né? Tinha uma ampliação dos estímulos, né? Então você saía ali, você comprava 2 horas, a grana meio curta, adolescente e tal, você ia para o jogo de tabuleiro, você trocava uma ideia. Isso. Hoje em dia você fica, às vezes, dentro do mesmo estímulo, né? E aí, né, até um certo ponto, gerando alguns benefícios e até um certo ponto, né? E a partir de certo ponto, gerando toda uma cadeia de malefícios, né? Só uma pergunta, eu estava falando aí da questão da a compulsividade por jogos, a obsessividade por jogos, a impulsividade, esses ADs da vida aí, como é que a gente diferencia, como é que surge? Quando a gente fala de compulsão, né, a gente fala de sistema de recompensa, né? Sistema de recompensa é um conjunto de funções, de estruturas neurais, né? Entre elas núcleo accumbens, amígdala, córtex pré-frontal, cada uma com a sua determinada função. E a partir do momento que você tem um comportamento prazeroso, jogo, sexo, álcool e drogas, compras, comida, né, açúcar,
ultraprocessados, você tem o estímulo de dopamina, que é o neurotransmissor do prazer. E o que o cérebro acha disso? Ele adora. E o que ele quer? Mais. Né? E a partir disso, né, se geram comportamentos compulsivos, que é esse desejo intenso, irresistível, de repetir aquela ação. O cérebro quer aquilo. Né? Então, essa é a base da compulsão, né? O sistema de recompensa e o neurotransmissor do prazer, que é a dopamina. E a obsessividade? A obsessão é algo um pouco diferente, né? A obsessão, a gente já está falando de... misturando os canais, né? Os stalkers que a gente falou da outra coisa, né? No outro podcast, né? Que é aquela... que também é muito parecido a compulsão com a obsessão. Isso. Né? Mas nem sempre a obsessão está relacionada ao prazer. Né? A compulsão, na maioria das vezes, ela está relacionada ao prazer e essas estruturas que a gente citou, o centro de recompensa especialmente, e a dopamina. E a impulsividade como é que, tipo, se fosse, estou falando a questão do, não sei, é uma pergunta mesmo, é uma pergunta de leigo, tipo, tô jogando e a questão do comprar, a gente tá falando de comprar as coisas, tipo assim, isso é impulsivo? Não, comprei ali, apareceu, eu preciso disso para poder jogar. Aí é impulsividade. Aí é impulsividade, que você, né, a partir da compulsão, você tem um comportamento impulsivo. Você quer comprar, você quer jogar mais. Entendi. Né? Você desenvolve o que a gente chama de... aí a gente está abrangendo um pouco o leque, mas é o impulso que faz você ir gastar, né, comprar, né? Mas isso parte de uma compulsão, desse desejo entendi. Né, irresistível por mais. Né? E aí os jogos são maravilha. E você, como que é a experiência de vocês de jogos? Eu já fui muito mais, né? Hoje em dia, escola, tudo é muito correria, não sobra quase nada de tempo, chega em casa de noite cansado, só quer saber dormir. Mas a tua relação com o jogo, como que é? Era sempre... saudável, era tranquilo? Pra mim era saudável, assim, sempre joguei bastante. Férias, celular assim. ou celular, PC ou console? Eu fui do console, tem uma história engraçada ainda. O console, porque eu sou do console, né, cara? Eu vou comprar meu Play 5 ainda. Não, eu sempre fui do console, mas aí, um tempo atrás, ganhei um computador, aí a gente fez um lance aí, né? Um lance, bom, pula. Pula. Mas aí, cara, ganhei o computador e deu uma baixada. Qual era o console que tu tinha? Eu tinha um Play 4. Tá. Mas sempre fui muito de jogo online. Fortnite, Valorant. Seu presente era um presente normal ou você queria coisa do jogo? Depende. Ele nunca gostou muito disso, né? Então eu sempre fui mais... Eu gostei do dinheiro envolvido nisso, né? Tanto que ele pedia, ele falou, não, uma skin nova, né? Não, só que ele tinha as artimanhas dele pra não vinha de cá, né? Vinha de outro canto. Aí eu falava com a avó, né? Mas eu também nunca fui muito de gastar esse dinheiro todo. É verdade. Não vale a pena, né? E tu, Eric? Olha, eu acho que nem o Zossi falou, eu sempre fui muito saudável em questão de jogo. Eu nunca, vamos supor, nunca passei uma madrugada inteira jogando. Sempre foi assim, máximo 4 horas num dia ou... Enfim, eu não tinha aquele vício assim, de ficar sempre em cima. Claro, eu tinha um console, ganhei primeiro, quando comprei era um vício, literalmente não parava. Só que nunca cheguei assim, eu comprava o jogo e deu. Não gastava, ficava comprando skin, comprando carro, comprando moedinha, nada. Literalmente, só comprava o jogo e vivia do que o jogo oferecia. Que, na minha opinião, eu achava, um dinheiro jogado no fogo, literalmente. Porque não tem retorno. Não tem retorno. Depois, o dinheiro eu sei que não vai voltar. Entende? Só para aquele momento, eu acho que não... Aí entra aquilo que a gente fala, né? Da predisposição individual, né? Sim. Porque tem, né, alguns indivíduos que não são poucos, né? Que não são poucos, que a partir disso que vocês falaram, que vocês não fazem, né? As pessoas fazem e aí, né? Voltando àqueles mecanismos que a gente está citando, né? Gera um comportamento compulsivo, o desejo de mais, o impulso de gastar, né? O desenvolvimento, né? Já indo para a parte de dependência, né? O desenvolvimento do que a gente chama de tolerância, que é o quê? Você não está satisfeito com aquilo, você quer
algo mais, Certo. né? Que nem, por exemplo, assim, a tolerância metabólica ao álcool, né? Porque a gente está falando de dependência, a gente está falando dos mesmos fenômenos psíquicos, né? O que muda é o gatilho, o desencadeador, né? Então, o que acontece no cérebro na dependência de jogo, na dependência de álcool e drogas, na dependência por compras, muito parecido. Muito né? bem. As mesmas... Os mesmos fenômenos, né? Ah. Compulsão, tolerância, uma dose de bebida já não satisfaz, ele tem que beber 2. É o desejo, a compulsão gerando a tolerância. 2 já não serve mais, ele tem que beber 3. Então, 1 hora, ele já não serve mais jogar 1 hora, ele tem que jogar 2. 2 horas já não satisfaz mais, ele tem que jogar 3. Entendi. É a tolerância. E a partir daí, a abstinência, que é o quê? Hoje você não vai poder jogar, a mãe fala para o filho. E o que acontece com ele? Irritabilidade, ansiedade, nervosismo, perda do controle. Né? Então, sempre quando a gente fala de problemas, né, já avançando para a questão da dependência, a gente tem que pensar em compulsão, a gente tem que pensar em tolerância e a gente tem que pensar em síndrome de abstinência. Né? Isso a gente observa nos jogos. Né? E aí, na verdade, como ele tem há muito tempo jogando, você não pode pegar na segunda-feira e cortar. Ou tem que ter uma desintoxicação. É aí que está o desafio. Né? Se a gente estiver falando de uma dependência grave, a gente tem que cortar a mão na raiz. Tá. Vamos sempre trazer, às vezes eu acho que assim, como a gente está falando de uma doença nova, entre aspas, vamos traçar sempre paralelos com o álcool. Né? Existe controle, a pessoa pode ir reduzindo, você tem problema com álcool, então vai beber só no fim de semana. Tá. Só beber acompanhado da família. Beber só quando tem o jogo do Flamengo. Né? Não, você corta o álcool. Né? Então, assim, uma criança, um adolescente, um adulto que está desenvolvendo problemas com o jogo, tem que ser cortado. Né? Essa coisa de controle. O controle, se você tem controle, você não tem a doença dependente. Né? A doença dependência ela está relacionada ao descontrole. Entendi. Né? E se você tem um descontrole, você tem que parar. Não tem mais, só joga no final de semana. E aí, no primeiro momento, isso é um baque, né? Você vai ter uma síndrome de abstinência. Então. E aí, por isso que é uma condição médica, né? A ponto de você precisar de uma ajuda, de um Medicamento. suporte medicamentoso, psicoterapêutico, para lidar com a síndrome de abstinência, para o controle dessa ansiedade, para o controle do craving, da compulsão, né? Que vai vir. E o desejo de, poxa, eu estou 5 dias sem jogar, eu quero jogar, eu preciso jogar. Então, você vai ter um controle, ferramentas estratégicas para você administrar esse desejo, essa compulsão, uma medicação para ajudar no controle do humor, no controle da ansiedade. Lógico, falando já, né, da doença. Do estado mais grave, né? E aí? Que a gente não pode esquecer, né? Porque, lógico, a gente está aqui, né, falando das particularidades de cada um aqui, mas a gente não pode esquecer dessa construção também, né? Ninguém desenvolve uma dependência de forma imediata, né? Isso é construído com o primeiro play ali, né? O primeiro start, né? Então, o processo progressivo desse E como se dá também, né? Essa progressão. E como ela se dá também. Né? Exato. Porque normalmente a pessoa que tem predisposição, ela vai ser muito rápido, né? Nem sempre. Nem sempre? Nem sempre. Tá cheio Nem sempre. Nem sempre. Né? E aí que está a necessidade dessa atenção, a gente está falando de adolescentes, né? Atenção familiar, né? E o controle do limite, do tempo de disposição. Por que se fala tanto dessa coisa de tempos, quanto você tem tempo de tela? Certo. Né? Porque você vai alimentando, dependendo se você não tem esse limite, você vai alimentando, né? Vai construindo essa dependência. Né? E isso, às vezes, é um processo de anos, né? Não é tão imediato. Ninguém desenvolve uma dependência em 6 meses. Né? Pode acontecer? Pode. Né? Mas pela característica do jogo, isso não é tão comum. Isso acontece com algumas drogas, por exemplo. Que é muito potente, né? Muito potente. Né? E que essa descarga de dopamina, ela é muito violenta. Muito violenta. E aí o down dela também é muito alto. Total. Né? E aí faz com que eu queira o quê? De novo. Né? Mas... Interessante. E aí? Bom, falando de abstinência, a gente pode falar de jogo de aposta, né? Cassino. Pode ser. Que hoje é o grande discussão, né? É um grande vício de muita gente hoje em Muita dia. Muita gente famosa sendo presa, sendo acusada, né, em relação a isso, que virou uma febre.
Impressionante, né, cara? Tipo, essa questão do jogo do Tigrinho, eu não sei nem a cara dele, assim. Mas, assim, não era uma coisa, assim, que eu escutava. De um ano... Quanto? É um ano, cara. Um ano, literalmente, um ano. dois. Um ano pra pouco, né? Que, assim, virou uma febre, uma coisa, assim, absurda, né? Mas, na verdade, esse jogo de apostas existe, né? Acho que só personificou nesse caso. E como que é? Um jogo tem no Play Store ali, daí no negócio você baixa como? Não. Cara, Como é que o funciona? jogo é um site, é como se tu fosse num cassino. E esse site é o quê? É um site Não, específico? tem vários, Tem que nem vários. a gente tava falando antes. Tem, por exemplo, do Brasileirão, o Betano. Ah, tá, o jogo de aposta, ok, mas esse Do Tigrinho. Do Sim, Tigrinho. mas aí o Tigrinho também relaciona com eles, assim. Porque aí tem sei Um lá, link ali no... É que como... diversos, né? É. São vários sites. É que Como como... se fosse vários donos, várias lojas, assim. Tá, e aonde que eu acho isso? Tem Google, Safari. Ah, tá. Não só isso, né? É como o Tigrinho é ilegal, eles têm que fazer sempre um link diferente, tá? Sempre tem que vários pro site nunca cair. Porque o que acontece, a agência aqui nacional do Brasil, a Anatel, sempre fica controlando os links de entrada, tudo. Eles têm que estar sempre mudando. Às vezes está no Entendi. Brasil o link, às vezes está lá no outro país. Claro, Tipo claro. .com, .tv, .ty, tá sempre mudando para nunca conseguir ser achado. Olha só. Você não sabia, eu também não sabia. E como é que tu sabe isso? A gente aprende um pouco. Quem nunca mexeu com torrent, né? É, Muito mais não, fácil com pra torrent gente, né? eu sei como funciona o torrent. Ah, funciona como um torrent, então. É a mesma coisa. Ah, Olha entendi. O torrent, só que a diferença é que o torrent ele é só um sistema que abaixa. O Isso. link que vem É, pra são fragmentos de uma determinada coisa que você pega para não Isso. ser localizado. E o que tu estás usando na hora é o que serve para comunicar com outras pessoas. Sempre fica... Ah, não tá, existe um bom. local fixo, sempre fica Entendi. trocando dado contra... Pô, os caras é brincadeira. É hein, loucura. cara? É brincadeira. É agenda, né? É tudo VPN. E aí, beleza, aí a questão aí surge esse site e aí como é que vira essa febre? Como é que espalha? É que eu acho que a Porque eu vejo muita galera da idade de vocês usando É isso. que aí tem os influenciadores, né? Aí eles, sei lá, uma pessoa é patrocinada, o site chega na pessoa, no influenciador, fala assim, vou te dar tanto pra tu divulgar o nosso jogo, e aí vai divulgando, aí no Stories posta a vitóriazinha, com o link do site, aí no outro dia posta outro Stories com outro link de site. Né, que E nem essa ele pessoa falou. que entra ali, ela chega a ganhar alguma coisa e a partir disso você acaba querendo ganhar mais ou você perde e quer recuperar? Como é que é esse, na prática aí, Não, esse processo? Tipo assim, cara, tu vai depositar ali, sei lá, a primeira vez que você vai jogar, não vai jogar alto, né? O cassino nunca é assim. Depositou R$20. Aí, eu não sei, né? Mas eu acredito que o jogo seja programado Sim. pra, tipo assim, no primeiro depósito, tu ganhar tanto, Ah, com certeza. Com certeza. e aí tu vai... Mas você e aí é o cara da boca de droga, né? Ele primeiro Pega aqui, ó. Pega aqui, Esse negócio chegou aqui ontem. E aí é a compulsividade, né? A dopamina. Ganhei, quero mais. E aí Ganhou. Como que ele primeira consegue vez. depositar nesse site, sendo que esse site toda hora vai mudando? É que ele consegue, tipo, o sistema ele sempre consegue, tipo, deixar um tanto tempo. Vamos supor, tu vai depositar via Pix, não tem um limite de tempo? Que vai depois mudar o link? Não sei se tu já viu. Tipo um QR Code Isso, também, tu vê que embaixo fica contando o tempo, 30 minutos. Depois muda. Aí fica fixo. Eu vi um negócio desse, sabe aonde? Os caras fizeram agora da TV. Tipo, tava passando o jogo do Flamengo. Ontem, eu tava assistindo o jogo do Flamengo, aí eu coloquei no YouTube pra ver onde que era os comentários antes do jogo, né? E aí os caras colocam uma TV, colocam o jogo ali também, né? Hackeado o jogo ali. Aí ele fala assim, vamos apostar, a aposta maior vai ganhar R$5.000. Aí o cara coloca lá um QR Code, aí ele vai mudando o QR Code toda hora, Olha só. que é um É o mesmo mecanismo. É o mesmo mecanismo, é a mesma cara. coisa, não altera em nada. Aí ele coloca, esse cara aqui ganhou R$3.000 e tal. Ele apostou R$130, a maior aposta ganha. Aí a aposta dele, supostamente foi de R$130, ele ganhou 5.000.
E aí vai contando o tempo. A cada 3 minutos tem que mudar o QR Code. 3 minutos depende conforme cada plataforma decide. Ah, entendi, cara. Eu parei e eu falei, que é isso, né, cara? Então é o mesmo esquema. É o mesmo esquema, não altera. É a mesma coisa. Aí o cara fala, não, é pra arrecadação pra beneficente e tal, não sei o quê, pra ajudar o lar, menino Jesus, não sei da onde. E aí vai mudando o QR Code. Pá, agora entendi, cara. E ainda fazendo a conexão com o podcast anterior, se é que a gente pode, né? Claro, sim, claro. Fazer essas conexões. Por trás disso tem quem, né? Manipuladores, quem sabe, né? Pessoas calculistas, frias, né? Com transtorno de personalidade que tem interesse em benefício próprio, né? Que, obviamente, nesse caso é dinheiro, né? E aí, vamos agora para a área da atuação. Como esses jogos, assim... Primeiro, porque a gente entendeu a questão da dopamina, mas é só a dopamina que deixa esse negócio super atrativo, assim, porque é uma febre, uma coisa assim doida isso, né? Neuroquimicamente é a dopamina. É o sistema de recompensa. Ok. Né? Mas aí eu acho que tem, né, essa questão aí dessa molecada aí com esses atrativos todos, né, de imagem, né? Veja, usando o exemplo do Fortnite, né, a molecada gastava numa skin nova, né? Então, como de repente, né, o atrativo ali de cores ou de, né, porque o Neymar usava ali essa tal skin e tudo mais, né? Acho que tem essas questões comportamentais, mas se a gente pensa em estruturas neuroquímicas, a gente está falando de um sistema simples, entre aspas, olha só, que é o sistema de recompensa, e a dopamina, que é o neurotransmissor do prazer. Né? E vinculado a uma imagem também, né? Você traz a imagem, tipo o influenciador, né? Lógico. Então aí aquilo te... Aí entra esse campo comportamental. Né? Isso mesmo. O campo comportamental, o influencer, né? A atratividade ali de algo novo, de algo diferente, de algo que o meu colega não tem, né? Aí todos os aspectos comportamentais que giram em torno disso. Né? Porque esses caras estão ganhando muito dinheiro, né, cara? Eu vi ali uma galera os caras ganhando muito dinheiro, né? E é coisa de ficar milionário em 3 meses. Eu vi uma galera ali ganhando muito dinheiro. Nem só eles, quem é patrocinado ganha muito dinheiro. Nós falamos, o cara que é patrocinado, né? Porque imagine quem é o dono do negócio. dono. Porque eu vi um negócio que eu também, aquilo que nós estávamos conversando ali atrás, que eu também não sabia, né? Que tipo, você paga lá o cara paga pra mim, aí eu vou fazer um post lá e tal. Tá vendo agora? Agora são 7h21. Eu vou apostar aqui e tal, não sei o que. Aí apostava lá tantos ali, ganhei aqui, não sei quanto, eu postei R$100 e ganhei 10 mil. Nessa linha de jogo de aposta, Tigrinho, eles fazem muito isso, de postar stories e falar a hora que ganhou, e aí vai falar assim, essa hora é a hora premiada. Assim. É a hora premiada. Só que acontece, os caras passavam um código pra ele, um hack, né, como eles chamam, né? Que aí o cara digitava aqui um hack e ele ganhava, mas mesmo. Já ganhava mesmo, mas já com um valor ali estipulado. Então, o cara falou, faz um pagamento de 1.000. Eu vi, o cara fez um pagamento de 1.000, o cara ganhou tipo 40 mil, assim, sabe? Ganhou 40 vezes o valor. Essa aqui é a conta e tal, não sei o que. Aí ele passava e, aí a galera vai mostrando embaixo, assim, né, como se fosse ali os bate-papo ali, que tem, não sei como chamam ali, os messages ali e tal. Pipocando ali em cima, a galera, o link agora, eu vou jogar agora, mas assim, passando milhares, imagina, cara, quanto de dinheiro o cara não ganha. Sim. Né? E a questão dos jogos de aposta ali normal de futebol, né, que agora virou as bets, né? E tudo que gira em torno disso, né, porque se a gente for pensar, né, da onde vem tudo isso, né, as bets hoje em dia são as grandes patrocinadoras do futebol brasileiro, né? Da CBF, né, o Brasileirão Betano, né, o Ronaldo ali tem a Betfair, né, fazendo propaganda até dos caras, né, os clubes, né, eu fico pensando assim, como é que o cara faz propaganda de algo que vai viciar uma outra pessoa, vai fazer mal pra outra pessoa, né, cara? Onde tá a ética nisso, né? Porque, não tá, né? Não está. Aí o cara no final, não, mas jogue com responsabilidade. Ninguém vai jogar. Ninguém vai jogar. Tipo assim, né? Até joga com responsabilidade, mas, né? É que teve uma época, vocês não, mas eu e seu pai aqui, tipo, que na época muitos faziam propaganda de bebida e tal, só que hoje cai muito mal, né? Você fazer de bebida,
tinha artista que fazia de cigarro, Exato. né, e tal. A gente espera que daqui a alguns anos a gente olhe para trás e vai lá, cara, esses caras fizeram disso, como a gente está falando agora de álcool e de bebida, né? Porque, né, enfim, eu acho que não se tem ainda total dimensão dos prejuízos que isso vai causar, né? Os jogos de aposta, esportiva e tudo mais, né? Para além do, doutor, para além do questão econômica, tipo, para a pessoa, assim, ela consigo mesma e em relação às pessoas, quais são os impactos mais... É impacto negativo, né? Nem vou falar qual o impacto positivo. O que assim, mais assim, você percebe nas pessoas que acabam ficando viciadas nesse tipo de coisa? Alterações de humor, depressão, ansiedade, crise de pânico, né? As alterações de humor, de ansiedade, acho que dominam, né? Até porque, na maioria das vezes, a gente está falando de esses jogos de aposta, quem ganha é o patrão, né? Como se falava antigamente, o jogo do bicho, né? Quem ganha é o patrão, Sim. né? Indo para a nossa época, né? Então, quem ganha são as bets, né? Ou os influencers, né? Então, quantas e quantas pessoas, a gente está falando de perdas financeiras gigantes, pessoas vendendo carros, vendendo coisas, e como é que fica isso depois, né? Com essa sucessão de perdas, né, os traumas gerados, né, os conflitos familiares. Gera trauma mesmo. Assim, gera trauma, gera separação. Né? Eu já atendi pessoas que, familiares, casais que se separaram porque o marido, ele se dono... como é que ele... no mercado financeiro tem o trade, né? Tem o trade. Né? Eu acho que ele usava uma expressão sport trader, assim, que era, ele virou, a profissão dele virou um jogador de bets, né? E, obviamente, é um jogo de azar, né? Ele vai perder mais do que ele vai ganhar. Com certeza. Né? E, a partir disso, ele gasta as suas poupança, ele gasta, né, os seus investimentos, ele vai gastando... Né? A gente não vê muitas pessoas ganharem com isso. Quem ganha é a banca. Sim. Então, assim, depressão, tentativa de suicídio... Porque a pessoa se arrepende, né? Ela não consegue parar, né? Ali a crítica está preservada até um certo ponto, né? Até um certo ponto, né? A crítica está preservada, né? Ela consegue perceber a dimensão, né? Ou depois de um certo ponto, melhor, né? Porque quando ela está em curso, isso ela não percebe, ela vai gastando. A compulsão faz ela, né, não ter crítica, né? É a partir de um certo ponto que ela olha a conta bancária, que ela vê um casamento destruído, que ela vê o filho chorando num canto, né? Aí ela começa a perceber, poxa, joguei tudo fora. Caramba! Isso acontece, né? Como eu falei, né? Na prática a gente já está absorvendo isso, a gente já está enxergando isso não é teoria, isso é prática. Muito rápido, né? Muito rápido. Né? Porque assim, né, a gente fala da construção da dependência, que é um processo e tudo mais, né? Mas as bets estão aqui há quanto tempo? Uns 2 anos. Uns 2 anos, né? né? A gente está falando 3. já de perda, a gente já está falando de prejuízos, né? Então, tem o seu tempo, tem, mas ao mesmo tempo esse tempo, né, de acordo com o que a gente falou antes, né, das variáveis individuais, pessoas com propensão, com predisposição, e que é uma grande loteria, porque a gente não tem antecipadamente como prever quem é que vai ter a predisposição para o desenvolvimento de uma dependência, seja por jogo, por álcool, por drogas. Quantos meninos adolescentes, né, lá aos seus 20 anos, experimentaram bebida alcoólica? Um vomitou, passou mal, 2, pô, que legal, vou beber uma vez ou outra no fim de semana. Já teve aquele outro que, puta, que coisa bacana isso daqui, né, já começa a beber com frequência e tudo mais. Sim. Jogos é a mesma coisa, né? Então pode ter essa não capacidade da gente prever as predisposições, né? Mas e aí que está o grande risco. A perda financeira, acho que o jogo não tem pior, né? Que a bebida, a pessoa não vai conseguir tomar um apartamento num dia, né? 2 dias. Né? Em termos de perda, sim. Agora o jogo ele pode perder em tudo. Em horas. Em horas, né? Em horas. Uma aposta, ele pode apostar 40 mil, 100 mil. Mais, né? Mais. Caramba! Ele pode apostar a casa dele, o carro dele. Por isso que a gente fala, né? Até certo ponto a crítica ela não é, né? Ela é comprometida, né? Ela recobra essa consciência em algum outro momento, né? No momento daquela adrenalina toda, naquele turbilhão de neurotransmissores no cérebro, ele não enxerga, né? Então, tipo assim, vamos colocar assim, ó, tem a pessoa que ela não sabe que ela tem essa predisposição, né, que nós falamos, ela ser sensível a outro tipo de estimulante, a não ser depois que experimenta, vou colocar essa pessoa. Então ela entrou no jogo e subiu, né? Tem aquele que por modinha tal, acabou, tá jogando e tal.
como é que funciona o medicamento? Essa pessoa ela tem como ela regredir? Tipo, eu sou viciado, estou jogando tudo e não vou jogar mais e não sou mais assim. Como é que funciona a recuperação dessas pessoas? Assim? Perfeito. Eu acho que é um dos grandes desafios, né? Porque o índice de recuperação, infelizmente, ele é baixo. Né? Ele é baixo. Porque existe uma necessidade de mudança grande de hábitos, de estilo de vida. Né? A medicação vai ajudar a controlar a compulsão, vai ajudar na síndrome de abstinência no início, né? Mas um cérebro que a partir de um certo momento ele recebe essa quantidade de estímulo, ele vai querer de novo. Né? Então, eu não saberia dizer dados estatísticos para jogo, mas, como eu falei, o que muda na maioria das vezes é a substância. Quando a gente vai para substâncias mais comuns, o álcool, por exemplo, o índice de abstinência de um ano, de manutenção de abstinência de um ano, é de cerca de 30%, somente. Caramba! Então, apenas 30% dos alcoólatras conseguem ficar um ano de abstinência. E a gente nem sempre consegue monitorar isso além, porque ele tem recaídas, né, e ele se perde dentro das pesquisas. Né? Então, não acredito que o jogo seja muito diferente. Né? Então, é uma doença complexa, grave, e que, em se tratando... Né, dos conceitos mais relacionados à dependência química, por exemplo, é considerada uma doença incurável. Uma doença que precisa de monitoramento, de controle ao longo da vida toda. Um camarada que ficou 10 anos sem beber, 10 anos sem jogar, ele tem uma proximidade de novo com aquele comportamento, a chance de voltar àquele estágio inicial progressivamente e gradativamente é muito grande. Caramba! Eu faço sempre esse paralelo com a dependência alcoólica porque, como eu falei, os mecanismos são os mesmos, né? E os alcoólicos anônimos usam um exemplo de um fósforo, de uma vela, né? A dependência está ativa, a vela está queimando. Né? A pessoa para de usar, a vela apaga. Se ela volta a usar, o que acontece? A vela vai queimando de novo. A partir do estágio onde ela parou. Entendi o paralelo. A partir do estágio onde ela parou. Né? Então isso é bem importante. É considerada, né? A dependência, né, é considerada uma doença incurável. Caramba! Isso daí pode ser desenvolvida. Pode ser desenvolvida. Isso é desenvolvido. A pessoa, tipo, ela não tem nenhum tipo de dependência em nada, mas aí vai lá... Caramba, cara. Que loucura, né, cara? Chega de dar medo, assim. De dar medo. É porque a gente fala, né... dos impactos, quando a gente fala dos impactos, né, na sociedade, a gente fala de impactos familiares, financeiros, laborais, né, porque essa pessoa muitas vezes ela abre mão de tudo para estar jogando, né, ela abre mão de tudo para estar bebendo, enfim, né, então os impactos, né, é uma doença complexa e os impactos são inúmeros, né, na vida das pessoas como um todo, né, não só nos comportamentos, mas também em vida financeira, na saúde física, porque muitas vezes é uma pessoa que não se cuida, que não tem bons hábitos, que altera o ciclo sono-vigília, que não faz nenhum tipo de exercício físico, enfim, né? Ela abre mão de todos os hábitos saudáveis para canalizar tudo para uma mesma condição. Rapaz, que tristeza, hein? Nossa. Pensando aqui, né, cara? E aí, às vezes, começa tudo num joguinho, né? Num joguinho, exatamente. Num simples jogo, né? Uma roletinha, num negócio desse aí. É que aquela coisa, né? É lógico, a gente está falando de novo de casos mais extremos, né? Nem todo mundo que tem esse contato, né? Usando novamente o paralelo, né? Nem toda pessoa que bebe uma cerveja se torna um dependente de álcool. Sim. Nem todo mundo que joga um videogame, que faz um jogo de aposta, vai se tornar um dependente. A gente está falando, né? Da condição extrema, né? Só que a gente está com vários, né, Dudu? A gente está com vários... Né, tipo, sendo bombardeado de vários tipos de vício e dependência, né? É difícil você esquivar, né, cara? Porque não é o jogo, é a questão da autoimagem, é a questão da compulsão alimentar, é a questão do... Não sei. E sempre tem alguma coisa nova, né? Sempre tem alguma coisa nova. Ideias antigas com roupagens novas, Perfeito. Porque a gente fala, de certa forma, é a mesma condição comportamental e neuroquímica. Né? O que muda é a substância de gatilho. Sim. Né? Como a gente já citou, compras, álcool, drogas, sexo, né? Jogos,
de aposta, porque jogos online. a compra, a pessoa tinha que ir numa loja. Agora ela tá aqui, ela pode fuzilar de comprar. E no outro dia tá em casa, né? E aí tem aquela coisa, isso, e aí vai a questão do jogo tá aqui, a questão da pornografia tá aqui. Na mão das pessoas, que é isso é um outro Por isso que a momento, gente fala, um né? outro Por isso discurso para que fazer. esse momento, né, a internet, novamente a internet, né, nos trazendo prejuízos, né, inúmeros, né, a nossa mão, né, nós não precisava sair de casa. Né? E aí tá muito assim, e assim, começando muito cedo, né? Olha, vou te trazer um número aqui, eu fiz com eles eu fiz o ano passado só, eles estão no segundo. Mas o pessoal que está no terceiro ano, eu fiz com eles no primeiro e segundo, eu pegava o celular no final do ano e olhava o tempo de uso de tela. Aí somava e tal, e deu uma média de quase 5 horas diária. No final do ano deu para aproximadamente 2.000 horas por ano. Equivale a 3 meses online, 3 meses no ano. Aí eu falei, nesses últimos 2 anos, vocês ficaram 6 meses online. É triste, né? Cara, tipo assim... Porque assim, o quanto desse tempo ele é utilizado de forma benéfica, de forma produtiva, de forma né, que lhe traz algum benefício. Sim. Aí eu vou Se você depositasse esse tempo em qualquer outra coisa, mas eu faço um paralelo. Tocar guitarra, você toca 3 meses de guitarra por ano. Quanto é que você... eu fiz esse paralelo, doutor. Eu coloquei ali, por exemplo, o pessoal aqui fica com preguiça de ir no inglês, né? Aí, são 2 horas por semana, dá 180 horas por ano. Ou seja, o que você faz num ano dá quase 10 anos de... Tem preguiça de ir na aula de inglês e no celular fica 5 horas. É, justamente. Academia, eu falei, dá quanto tempo, né? Aí eu falei, um doutorado tem 400 horas, ou seja, em um ano você faz 5 doutorados, sabe? Tipo assim, é uma... Quando a gente vai para os números, a gente se assusta. Assusta, e eu mostro para eles em sala, eu coloco eles em sala para justamente, isso sempre foi muito meu foco, de mostrar, né, agora a questão da proibição do celular em ambiente escolar, nossa, o efeito está sendo super benéfico, super. Imagina. Vocês não acham? Eu já falei muito, pra mim não faz falta. Tipo, pra mim também não. Tá ali. Acho às vezes assim, alguma atividade, tipo, pra pesquisa, isso sim, mas assim... Mas você faz isso, você faria isso durante a aula? Vocês fariam isso durante a aula? Muito pontualmente, eu no caso eu usava mais pontualmente, por exemplo, vai fazer essas questões que eu levantava, fazer um levantamento estatístico, né? Eu colocava um questionário, eles respondem ali, eu uso ali também uns questionários do Instituto de Psicologia da Universidade de Berkeley, ele coloca ali, né, e aí eu faço umas perguntas para estar fazendo ali uma estatística. Eu usava bastante. Mas assim, ou seja, o prejuízo era infinitamente maior do que o benefício. Então, vale a pena que você vai fazer esse novo estudo ao fim eu vou fazer com o pessoal. Agora eu quero fazer isso aí. Dá para se adaptar também, né? A gente não precisa disso na escola. Justamente. E aí vem uma meia-culpa, né? Porque eu percebo isso na prática também, né? Porque você sabe que, né, às vezes a gente lembra de falar uma coisa pro filho, assim, no meio da manhã, né? E, e aí, Bernardo? A resposta vinha em 5 minutos, né? Não sei se de baixo aqui, hoje em dia não vem mais. Então, hoje em dia não vem mais. É meio-dia e 15 só. Meio-dia e 15 só. Eu fico, assim, você sabe que eu fico feliz, né? Porque vejo assim que ele não visualizou uma mensagem minha que eu, lembrei. E quem sabe se foi o meu, né? Fazendo a minha culpa, né? De mandar uma mensagem pro filho às 10 horas da manhã, sabendo que ele tá na aula, né? Mas foi agora que eu lembrei, né? E acostumado com esses padrões, né? Do imediatismo. Né? Ver que ele só visualizou ao meio-dia e 15. Sim, não, mas eu já cheguei, aluno já pediu, ali o professor, minha mãe tá me ligando, eu posso sair, tipo assim, me ligar no meio da sala de aula, no meio do horário de aula, assim, né?
E assim, pô, onde tem mais telefone no colégio, tem telefone em todos os lugares. Porque eu sempre ficava assim, cara, alguém que é bombeiro, médico, paramédico, assim, que alguém vai... Pra agora, né? Pra agora? Não, então tá tudo certo. Por isso que Como é que se fazia antigamente, né? Se ligava para... Ligava pro colégio. Ligava pro colégio. E sabia o telefone do colégio. Sabia o telefone do colégio, né? Eu tive que perguntar alguém qual o telefone do colégio. Que é a nossa capacidade de memorização também. Aí também a questão dos jogos, que tinha aquela questão da memorização. Perfeito. Hoje não se usa, né? Esses jogos imediatos não trabalham. O pessoal, vou jogar aquele Minecraft. Pô, cara, tá legal, mas o Minecraft agora você também tem que comprar coisa. Sei que o meu sobrinho pediu alguma coisa para comprar não sei o que dentro do Minecraft lá, que pra mim era uma coisa, porque só tinha aquilo lá. Não, tem coisa, expansão de mundo, né? As expansões, sim, essas coisas e tal. E aí, pô, eu pego o Lego, eu monto com a minha filha Lego lá, tem comprei uma nave do Batman lá, ficou ela montando e tal, não sei o que. Pô, é muito mais lúdico, né? E a questão... Isso que a gente falou no início, né? A importância do jogo na construção, da criatividade, do planejamento, da estratégia. Então, né, acho que a gente não tem que levar para o lado extremo, né? Claro, citamos claro. algumas questões extremas, né? Mas assim, tem o seu benefício. A gente tem que sair daqui entendendo que, né, com regras, com limites, com clareza... Sendo bem dividido o tempo, que nem eu falo para ele, pô, não tô falando pra vocês ficarem offline, mas não precisa ficar 5 horas por dia, entendeu? Porque a questão, tipo assim, a questão do dormir, né? Aí não dorme, aí a questão, tipo, aí caía muito nas costas do professor, porque tem muita tarefa, tem muito trabalho, pô, que coisa chata, e na verdade é porque você... Gerenciamento do tempo. Gerenciamento do tempo, né? E falando de sono, e falando de telas, né? As recomendações de higiene do sono. A importância da gente se desconectar um número X de horas, 1, 2 horas antes, para a gente conseguir ter uma melhor qualidade do sono, né? O estímulo que o jogo, as telas, enfim, geram no nosso padrão de sono, nossa qualidade, nossa arquitetura de sono, são números, né? Então, hoje em dia, né? Qual é a principal dica de higiene do sono? Desconexão. 1, 2 horas antes de dormir a gente se desconectar. Em teoria é isso, né? Na prática a gente sabe que não acontece. Que não acontece. Mas tá muito mais propenso ao vício, porque você está muito mais exposto ao jogo, né? Assim, a questão em relação à questão do jogo e a questão do aumento, a gente também tratou isso lá no outro podcast, a questão do Covid. Houve um aumento, né? Porque... Um aumento muito importante. Né? Porque o que as pessoas, os adolescentes, vamos colocar assim, faziam dentro de casa, né? Não podendo estar jogando bola no campinho, não podendo estar reunido ali com os seus amigos numa resenha, enfim, né? Estavam dentro de casa, né? Fazendo esse círculo de social virtual, né? Investindo em jogo, enfim. Então, coincidência ou não, né? Todos esses movimentos, Tigrinho, né, bets, né, fugindo um pouco da questão, mas isso tudo veio pós-Covid, né? Será que a Covid não ajudou a despertar um pouco desses malefícios, né? O isolamento fez com que, necessário naquele momento, mas contribuiu para esse processo, sim, não tenho dúvida. Né? Hoje lá para ti, doutor, o que aparece mais dessa dependência de tela, ou seja, tudo que circula na tela, mais jovens, adultos, pessoas mais velhas, porque eu vi o negócio do Tigrinho ali, eu não sei como funciona, mas em relação às pessoas mais velhas, né? As pessoas mais velhas ali, o aposentado, né, que não tem nada ali, tem um monte de coisa para fazer, na verdade, mas se vê não fazer nada. Qual é a faixa etária que está aparecendo para ti ali? Os aposentados, né, os mais idosos e o início da vida adulta, né? Eu não absorvo muito a demanda de infância, né? Faço psiquiatria adulto. Entendi. Né? Mas a partir de 18 anos, né? Então esses de 18 a 25 anos e realmente os aposentados. Essa questão que você coloca do aposentado, isso é bem interessante, né? Porque a gente sabe que muito disso está relacionado ao gerenciamento do tempo, né? E são pessoas com mais tempo livre, né? Muitos universitários que às vezes têm, né, enfim, né, às vezes só estudam, não trabalham ainda, né? Então tem mais tempo livre, e os aposentados.
São esses extremos que a gente percebe mais. Isso é um impacto grande, né? Porque nos aposentados, imagina o... Eu vi um caso de o cara tá fazendo consignado do aposentadoria para poder jogar, né? E aquela coisa, né? Aquela ilusão vendida, né, do dinheiro fácil, né? Então, né, não só aposentados, mas a gente vê... não vou lembrar agora a estatística, o dado correto, mas assim, um número grande de pessoas com benefício do governo, né, de Bolsa Família, isso. Quanto de Bolsa Família estava eu vi isso também. Designado ao jogo, né? Então, essa coisa da brecha da falta de gerenciamento do tempo, né, junto com essa coisa, né, ilusória da conquista fácil, né? Então, não tenho dúvida que são fatores de risco. E não tem mediador, né? Não tem mediador isso aí, né? Porque o jogo do Tigrinho não foi, mas as bets agora são oficializadas, né? E aí você as odds, né? Os caras vêm com essas odds aí, né? Hoje tá pagando 5 odds e tal. Aí começa a falar que é aposta de mudança de vida e não sei o que. Da conquista fácil, do dinheiro fácil, né? Dos atalhos que não existem, né? Que nem eu vi muito ali do jogo do Brasil contra a Argentina. Aposta no Rafinha que vai ganhar amarelo, vai mudar a tua vida. Tem essas chamadas, assim. O cara estuda, né? Estuda para ganhar dinheiro. E aí ele o influenciador vai lá, aposta no Rafinha para ganhar amarelo, Vinícius Júnior vai fazer gol, não sei quem mais vai tomar amarelo. Aí não acontece. O cara falou aposta fácil, aposta garantida, aposta lá, R$1.000, perdeu. O caso que a gente estava falando do Lucas Paquetá ali, né, no futebol ali, né? O cara vai destruir a vida dele. O cara deixou de ser comprado pelo Manchester City, cara, que é um time, né, pelo Guardiola, isso já o ano passado. Sim. Porque o cara fez esse negócio. Investigado, né? Está sendo investigado. E assim, o problema é que quando começa a investigação, uma coisa que eu também não sabia, para mim, assim, quando vai começar a investigação, vai começar a investigação? Não. Ele já estava sendo investigado há 9 meses antes de começar a divulgar. O Paquetá já faz um tempo, né? Acho que desde a Copa lá, 2022. E aí entra aquilo que a gente falou, né? A não percepção do risco, né? A não percepção do risco, né? Como a autocrítica, a autoconsciência, ela fica comprometida, né? Porque você falou, né? A quantidade o salário de um dia era o pagava o que os amigos dele ganhou lá no negócio. Então, né? Como também essa questão sedutora do dinheiro, da aposta, do jogo, né? Como isso chama, né? E faz a pessoa ter uma... Justamente. E essa questão do jogo afeta muitos outros jogadores, né? A história do Michael Jordan, né? O Michael Jordan, ele é um cara viciado em jogo, né? Aí tanto que falaram lá que, né? Claro, até tem no comentário dele, né, quanto isso não é. Torço para que não seja, porque eu sou fã dele, mas assim, a questão que o pai dele foi assassinado por dívida de jogos, aí surgiu esse assunto, ele desmentiu e tal, não sei o quê. Porque ele falou, amigos dele falaram que ele chegou a relatar que ele perdia milhões numa noite, né? E não vê muito isso, o cara não precisa de dinheiro. E aí, assim, genética influencia? Influencia. Eu acho que essa coisa, a gente tem que sempre pensar, né, nessa questão da hereditariedade, na genética e no modelo familiar, né? Então, o exemplo que você deu, né? Eu não sabia dessa história, mas pegando carona disso, né, o pai dele, pai do Michael Jordan, era viciado em jogo, né? Tinha uma dependência. Então ele absorve aquilo como um modelo normal de um adulto, uma referência masculina, né? O pai, meu pai joga. Então você vai introjetando isso como um comportamento normal de um adulto homem, né? Junto com a questão genética. Aí entra mais a neurobiologia, né? Uma questão comportamental e uma questão neurobiológica, né? Dos mecanismos que a gente falou antes, compulsão, tolerância, abstinência, né? Raiz da dependência, sistema de recompensa, né? Aquela pessoa com a predisposição a essa enxurrada de dopamina, né? E a questão comportamental, a referência, meu pai é um jogador, né? Vou fazer isso quando eu crescer, né?
Então, sim, genética é relevante, mas a gente nunca pode esquecer da referência, do modelo familiar. A gente absorve o modelo de pai e mãe por osmose, né? É a nossa principal referência. Né? Meu pai faz isso, minha mãe faz aquilo. Normaliza, né? Normaliza. Uma coisa natural, né? Essa questão dos jogos hoje realmente eu vejo isso com uma proporção muito grande, porque assim, o jogo influencia, mas por exemplo, vamos pegar assim, um jogo de CS, né? Um jogo violento, tiro, headshot, né? Headshot, tá? Ou vou na faquinha, né? Que você vai lá e isso no comportamento da pessoa, vamos para além da questão do isolamento, tipo assim, a questão da violência, assim, né? A gente comentou um pouquinho ali no anterior, mas com esses jogos muito violentos, assim, né? Tipo, para criança, né? Tipo, até Aí que chegar, né? Você imagina um cérebro fresco, né? Normalizando aí a violência, né? Tiros e facadas e tudo mais, né? Aí de novo, entra de novo o sistema de recompensa, tendo prazer naquilo, né? Então você entende, a violência é prazerosa, né? Faz um combo aí que o impacto disso lá na vida adulta, né? O risco de colocar essa pessoa dentro de uma condição, inclusive, né, de psicopatia, né? A influência que a gente falou, a influência do meio, né? A influência social na vida dessa criança. Por que né, no cinema a gente tem a classificação indicativa, né? A 14 mais, 18 mais, justamente para tentar proteger, né, para blindar o tipo de influência que aquilo pode gerar num cérebro fresco, num cérebro em desenvolvimento, num cérebro em construção, né? Enfim. Até que um jogo, na minha filha ela jogando o Roblox. Eu achei que era uma montagem. O que acontece? Eu não sabia. Aí quando eu fui para ali, coloquei o que acontece. Se você cria mundos. Aí, assim, tipo, elas estavam brincando, eu achei que era um jogo de montar coisa. Aí a minha filha falou, não, você não pode roubar o banco agora, isso aqui. Eu falei, roubar banco? Eu falei, que jogo é esse? Não, você pode pegar, roubar o banco para fazer não sei. Sabe, tipo assim, eu falei, então esse jogo não é... Tava lá na casa, porque quando eu baixei ali e tal, indicativo mais 6. Eu falei, cara, não, na hora desinstalei aquela coisa toda, assim, tipo assim, agora não é só ver, para mim, classificação indicativa para jogos. Não existe. Não existe mais. Para mim era uma coisa assim, Roblox eu lembrava de Minecraft. Minecraft você não rouba nada, você não faz Constrói, nada. Constrói. Só que a classificação indicativa do CS é 12 anos. Pra tu ver. Pra gente então ir finalizando, qual tipo uma mensagem que você deixa para os pais aí em relação à questão de jogos, essas coisas? Eu sei que não é a entrada tua, mas ali, né, vai se construindo tudo, né? Por toda essa visão. Eu acho que é controle, é o limite, né? Tempo de tela, saber as senhas, né? Saber o que está jogando, é fiscalizar ali, é orientar, é acolher, de novo na prevenção, né? Perceber que o menino ali começa a ter alterações de humor, começa a ter ansiedade, começa a querer cada vez mais, né? Aqueles princípiozinhos da dependência, né? É na prevenção que a gente tem mais resultado, né? Então ficar muito de olho nessas pequenas manifestações e a importância de brincar, de fazer um esporte, de ter um estilo de vida saudável, né? De estímulos para a vida real, de ir a um cinema, né? De a gente sair de uma certa zona de conforto, promover entretenimento para os nossos filhos, né? A partir de bons estímulos. Então, acho que controle e também iniciativas, né? Acho que a gente tem que trabalhar as crianças novamente. Né? Legal. Obrigado, foi bem informativo, assim, eu mesmo aprendi sobre o jogo do Tigrinho, aprendi, fiquei preocupado, e fiquei preocupado. Conhece muita gente que já jogou isso aí, ou joga? Conheço. Conhece? Bastante gente. E tu? Eu não conheço ninguém. Tipo assim, que já me falou assim, até hoje ninguém, né? Mais amigos ou amigo de amigo? Tudo. De todo mundo? Todo mundo. De todas as idades? Sim. O que eu escuto, assim, eu vou falar como professor, que eu não sei, mas eu escuto uma galera, assim, que joga. Não, mas professor, tá, eu só jogo R$20, mas a questão é isso. Mas é R$20 na segunda,
R$20 na É isso, é a terça, na construção, quarta. né? É a construção. É 20, aí daqui a pouco ele começa a trabalhar, ele não tem mais o limite do que o pai dá, que a mãe dá. Aí vai construindo, né? Essa é a questão. É. Hoje é 20, amanhã é 2.000, né? Exato. Cada coisa disso é importante. É um tijolo em cima do outro. É um tijolo em cima do Ninguém outro. constrói isso de uma hora para outra. Alguns comportamentos são mais aditivos, mas outros é uma construção. Que começa lá com 50 centavos, falou? É, verdade. Que é a construção do comportamento, não da quantidade, não do valor, né? É isso aí. Então tá bom. Obrigado, doutor. Obrigado pelo esclarecimento. Valeu, meninos. Valeu. Encerramos. Valeu. Valeu demais. Valeu. Valeu.